Vamos dar início ao estudo desta noite. Eu peço ao Dário para vir aqui à frente, se faz favor, num instante. Antes de lermos a passagem, que é Colossenses capítulo 2, eu gostava de aproveitar para endereçar um abraço muito forte para o Eloy e para a Graciela, lá em Luanda, e também para o Cristóvão, para o Ignaldo, para o Vado, como é que é os outros? O Chiquinho, o Eusébio, o Fábio. Epá, essa tropa toda, que o Senhor sabe quem eles são, mas quero mandar um abraço. Eu chamei aqui o Dário por duas razões. Em primeiro lugar, para que ele dissesse alguma coisa sobre... Portanto, eu fiquei impressionado no domingo passado, quando recebi o vídeo que o Cristóvão mandou do trabalho no Quimbo, ou no Viquenjo, como ele diz. E gostei muito de ver aquela quantidade de gente, e estavam ali tantas crianças, e estavam ali tantas pessoas. De facto é um trabalho enorme, é um grande trabalho, é um trabalho que precisa muito das nossas orações. E é um desafio que eu faço para todos nós, continuemos a orar por este trabalho tão importante. Mas entretanto eu apercebi-me que, quando estavas a orar há pouco, que oravas por uma atividade evangelística que eles vão fazer. Sim. Explica lá isso. O Cristóvão... Nós também sabermos e outros saberem. Aliás, e tudo isto é para as pessoas orarem. Claro. Para quem não sabe, o Viquenjo ou o Quimbo é um pequeno aglomerado de casas, muito pequeno, no meio do mato, 25 km sensivelmente do Lubango. E, portanto, estamos a falar de gente que vive e que vai lá, espalhada em palhotas, aqui, acolá, etc. Sim. E que costumam lá ir para ouvir a palavra de Deus aos fins de semana. E o Cristóvão tem estado com este trabalho entre mãos e precisa muito das nossas orações. O Cristóvão e um conjunto de guerreiros que estão ali com ele. Eles são muitos. E que estão a ajudá-lo também nesse aspecto. E eles precisam todos das nossas orações. Isto para além do trabalho no Lubango. E isto para além do trabalho em Luanda. Porque a gente nunca se esquece do Eloy e da Graciela lá. Nós também estamos a orar por aquele trabalho ali. Não sabemos, o Senhor sabe. E nós estamos a pôr as coisas no ar. Mas fala lá no instante. Já sabes quando é que vais para lá? Ainda não sei. Só para aí, sensivelmente, de janeiro, ou ao meio ou ao final de janeiro é que eu vou saber. E se for, não deve ir logo em fevereiro. Deve ir para aí no final de fevereiro, março, sensivelmente. Eles devem estar com saudades tuas. Isso estão. E eles já mandaram mensagem. E tu já deves estar com saudades deles. Isso já disse a eles. Que eles já sabem. O Ignaldo também, o pessoal começam a sentir saudades. Pronto, vem falar. Ao fim de um tempo eu vou falar com eles. Então o que é que vai acontecer agora lá em termos evangelísticos? O que vai acontecer agora em termos evangelísticos o Cristóvão já durante este ano ele precisava de ter, ele tinha a necessidade de ter panfletos para evangelizar lá. E essa necessidade eu de alguma forma tentei ajudá-los, ainda tenho ali uma série deles. E levei... Tu levaste uma série de folhetos, não foi? Sim, aquilo devia dar sensivelmente para aí uns 300, 400 folhetos. E eu dei-lhe, porque ele já tinha essa necessidade e já queria, e já éramos para ter feito, quando eu estive lá com ele das duas vezes, já éramos para ter feito esse trabalho, mas havia a necessidade de pegarem alguns assuntos e firmá-los, principalmente a nível dispensacional, no estudo da Palavra de Deus, para depois eles estarem firmes e depois, posso não estar lá, mas eles podem evangelizar na mesma. E então, suprindo um pouco essas necessidades, ele agora pega nos panfletos e vai começar a fazer esse trabalho de evangelização. Esse trabalho de evangelização, como disse, ele já queria ter feito antes, e a zona onde ele vai fazer é onde eles têm as instalações. Aquilo fica as instalações deles ficam um bocadinho mais fora do Lubango. E aquilo tem uma série de casas lá, tem muitas famílias naquela zona, aquilo são tipo favelas, como no Brasil, e eles simplesmente vão pegar nos panfletos e vão evangelizar aquelas pessoas lá, porque aquilo são várias famílias e são famílias jovens, é pessoal da casa dos 20 anos, já com filhos e tudo mais. E há essa necessidade, ele já sentia essa necessidade de fazer um trabalho de evangelização. Ele já começou na segunda-feira, pegou em alguns panfletos e foi distribuir, mas ele agora não sabe o que quer fazer com a malta nova.
Eles depois no Vicães vão de manhã. De manhã nós íamos sempre por volta das 9h30 estávamos no Vicães. Depois à tarde é que íamos fazer o estudo da Palavra de Deus e ele, neste caso, talvez complementar o estudo da Palavra de Deus quando depois começarem a evangelizar. E então ele tem esse em mente para fazer neste sábado. Pronto, eu disse a ele que nós íamos orar por eles, por esse trabalho e para o Senhor usá-los, e eles todos querem participar e veem essa necessidade, e o Cristóvão também, e o que a gente quer é que a Palavra de Deus se espalhe naquele lugar. E nós já há bocado já estivemos a orar por eles lá, e convém que vocês aí saibam que nós estivemos a orar por vocês, e vamos continuar a orar, e eu quis registar este momento também, para que outros que não estando aqui, e que vão ouvir a gravação, também saibam desta necessidade, e também orem por esta necessidade, e por vós, para que o Senhor, enfim, faça a sua vontade, e muitas almas sejam alcançadas com o Evangelho. Nós vamos agora para o estudo. Entretanto, um abraço para o irmão Alberto. Irmão Alberto, não está esquecido, hein? A gente não falou em si, mas o irmão está sempre aqui, e o Benjamin, o Benjamin lá no Brasil. Benjamin, a gente nunca se esquece de ti também, mesmo nas nossas orações. Mas vamos agora para a Palavra de Deus. Um abraço para vocês aí também no Brasil, e agora vamos ler Colossenses capítulo 2, e o Dário vai ler, se faz favor. Ok. Então, vamos abrir a Palavra de Deus em Colossenses no capítulo 2. Capítulo 2 e versículo 1. Diz assim o seguinte: Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual estáis circuncidados com circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e de culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda com ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para satisfação da carne. Vamos ouvir o irmão Alberto primeiro? Sim? Podes. Graças a Deus por mais esse encontro para estudar a Bíblia Sagrada.
Dou graças a Deus por mais um ano junto com os irmãos. Dou graças a Deus por participar convosco deste momento de adorar ao Senhor através das Escrituras. Louvo ao Senhor por esta igreja e por cada vida. Colossenses capítulo 2, agora indo para o verso 9, podemos ler assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É um versículo curto, porém muito profundo para entender e para estudar. Afinal de contas, quem é Jesus? Essa é uma pergunta crucial, uma pergunta de um cristianismo puro. Afinal, não pode haver cristianismo sem conhecer a pessoa de Cristo Jesus. Nos primeiros séculos, até o século 3, indo para o século 4, vários movimentos apareceram, cada um dando a sua opinião de quem seria Jesus Cristo. Uns diziam uma coisa, outros interpretavam de outras coisas, de outras maneiras, até que criaram um concílio para determinar de fato quem era Jesus. Esse foi o concílio de Nicéia no ano 325 depois de Cristo. Alguns movimentos, uns diziam que Jesus era mais humano do que divino, outros diziam que ele era mais divino do que humano. Alguns movimentos vamos destacar, apesar de terem existido vários. O ebionismo. Ebion é a palavra para pobre. Eles diziam que Jesus era um grande profeta, e este profeta ele estava mais voltado para ajudar os necessitados, os pobres. Podemos ver aqui como o inimigo ele é astuto. Como o inimigo ele apresenta a mentira numa roupagem nova. Hoje, algumas religiões dizem que Jesus era um grande profeta e que está mais preocupado em libertar os oprimidos. O Islã é um, Testemunho de Jeová é outro, e assim. O docetismo era um outro movimento. Esse movimento docético, querendo dizer docet, que é parecido, quase igual, que Jesus ele era divino, mas não tinha um corpo comum como o nosso. Esse então era o ensino do gnóstico. A matéria é má, por isso que Jesus não podia habitar num corpo comum, diziam eles. Temos um outro, adocitismo. Esse adocitismo, Jesus ele era tão submisso ao Pai, que ele se torna o Cristo. Algumas correntes da Igreja Católica diz que Jesus se torna o Cristo no momento do batismo, quando o Espírito desce em forma de pomba. O modalismo. Deus se apresenta de modos diferentes. Foi o Deus rígido do Antigo Testamento, o Pai. Nos Evangelhos, Jesus, o Deus Filho, se apresentando de modo mais complacente. E de Atos em diante, é o Deus Espírito Santo agindo com milagres. Houve uma pessoa chamada Ário, o arianismo, e ele dizia que Jesus era um Deus. Mas esse Deus, com letra minúscula, foi criado por Deus Pai. Aí temos também um pouco daquilo que ensinam estas seitas e heresias que nos circundam. Não pode haver, portanto, um verdadeiro cristianismo sem o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, revelado nas Escrituras, e não nos concílios determinados, ou na teologia assim estabelecida. É por isso que Paulo deixa claro, nesta passagem, que Jesus não é nenhum ser angelical, e muito menos uma emanação impessoal, mas que Jesus é a própria natureza divina, habitando corporalmente entre os homens. E este é um milagre, este é um ato infinito da pessoa de Deus, habitando no meio de homens finitos, como nós. Colossenses 1, no verso 19, já lemos, diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. A pergunta é, o que nele habitasse? E a resposta encontramos no capítulo 2, no verso 9. Toda a plenitude da divindade.
Quero destacar a palavra divindade, depois vamos estudar um pouco sobre a plenitude que Paulo usa. No verso 9, a palavra divindade, theoteos, no original escrito, Paulo escolheu esta palavra para revelar, para mostrar a essência da pessoa de Jesus Cristo. Ele poderia usar uma palavra muito similar e de peso igual que aparece em Romanos 1:20, que também fala sobre a divindade. Lá ele usa a palavra theoteos. É uma palavra, uma letra I, que faz a diferença. Em Romanos 1:20, divindade quer dizer as qualidades daquela pessoa. Aqui no capítulo 2 de Colossenses, no verso 9, a palavra divindade está mostrando e indicando a essência da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, o apóstolo declara aqui no verso 9 de Colossenses 2 que a pessoa de Jesus Cristo nós temos a própria essência de Deus, da natureza divina. Para terminar, a prova fundamental de qualquer ensino religioso sobre Jesus Cristo, em que lugar Jesus Cristo ocupa neste ensino? A pessoa de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, se ela tem relevância e importância. E a pergunta que eu deixo para você meditar: em que lugar a pessoa de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, ocupa na sua vida? Que nesse novo ano que começamos agora, o Senhor Jesus seja a pessoa central de sua preocupação e do seu interesse. Que a obra de Cristo Jesus faça efeito na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus pelo que ouvimos. Eu vou usar um bocadinho estes dois versículos, do versículo 8 e do versículo 9, e vamos ler antes de começar. Mais uma vez, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não sei se vocês contarem, desde o capítulo 1 até o versículo 9 do capítulo 2, Cristo é mencionado direto ou indiretamente cerca de 21 vezes. E se nós quisermos saber alguma coisa acerca dele, basta nós só lermos estes 21 versículos e temos uma ideia enorme e uma ideia vasta do que Paulo e do que a Bíblia fala acerca do Senhor Jesus Cristo. Mas o versículo 9 é essencial, porque o versículo 9 diz, e mostra-nos que se nós queremos conhecer Deus, basta conhecermos Jesus Cristo. É por isso que ele diz, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A semana passada, sensivelmente a semana passada, 2 semanas, partilhei uma imagem no Facebook, e eu normalmente gosto de ter cuidado com algumas coisas que partilho. Esta foi alguma forma descuidado ou não. Faltavam algumas coisas. A imagem que eu partilhei era uma imagem de cerca de quatro personagens históricas. Era Maomé, era Confúcio, era Buda e era Jesus Cristo. E cada um tinha uma frase, tinha uma frase, supostamente que é uma citação deles. Eu normalmente não tive tanto cuidado porque quando eu gosto de partilhar algumas imagens e algumas citações de pessoas, seja que pessoa for, gosto de ter a fonte. E eu ainda tenho de colocar lá as fontes onde há as citações daquelas personagens. Mas o que eu quero destacar não é as personagens em si. Cada um dizia uma coisa. Maomé, que era o profeta de que tanto os islâmicos falam, algumas frases dele dizia que ele ainda procurava, antes dele morrer, que ele ainda procurava a verdade. E o mesmo era acerca de Confúcio e de Buda, que eles não tinham o segredo da vida ou não conheciam a verdade, e a mensagem que queriam passar era esta. E depois, quando era acerca do Senhor Jesus Cristo,
Bastava citar o versículo do Evangelho de João, no capítulo 14 e versículo 6, que tantos conhecemos, em que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A mensagem que eu quero aqui passar é o seguinte: se nós lermos com atenção, e se eu fizer aqui um trocadilho, mas é um trocadilho que não estou de alguma forma a adulterar a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, uma das coisas que Ele disse é que Ele é a verdade. Ele não está a dizer, ao dizer isto, Ele não dizia que o que Ele dizia era verdade. Ele estava a dizer que Ele mesmo é a personificação da verdade. Não é só o que Ele diz, é o que Ele é, que é verdade. E se nós lermos no versículo 8, eu até diria que os homens têm de ter cuidado para ninguém, e principalmente nós temos de ter cuidado para que ninguém nos faça presa sua, notem, por meio de filosofias, vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a verdade. Podia ser dito assim, desta forma, e de alguma forma estaria correta, porque o Senhor Jesus Cristo é verdade. E se o Senhor Jesus Cristo é verdade, e se nós o conhecermos essencialmente e profundamente, nós vamos perceber que fora de Cristo não há nada, só há mentira. E isto é essencial, porque isto que eu estou a dizer, eu tenho termo, e o cristianismo é muito atacado por causa disto. Nós somos atacados porque nós dizemos que nós conhecemos a verdade e que temos a verdade. E se nós a basearmos na palavra de Deus, isto faz sentido, porque o Senhor Jesus Cristo é verdade. E se eu o conheço profundamente, e se eu o aceitei como Salvador e Senhor, é claro que eu tenho a verdade e eu conheço a verdade. E que todo o resto é mentira. Mas infelizmente muitos falham, dizem, vocês são demasiado ousados em dizerem que vocês têm a verdade, mas vocês não têm a certeza. Nós podemos ter a certeza, mas eles não têm. Se cada um for estudar o islamismo, ou o budismo, ou religiões pagãs, ou o que for, ou o hinduísmo, que tem milhões ou milhares e milhares de religiões, se forem estudar cada um, não houve uma personagem sequer a ser ousado ao ponto de dizer o que o Senhor Jesus Cristo disse e a mostrar o que Jesus Cristo mostrou. Não só nos seus atos, mas na sua pessoa. E vemos essencialmente isto dele ao ressuscitar dos mortos, que é a prova final de que o que ele disse acerca dele é verdade. E muitos acusam-nos de nós sermos de alguma forma de arrogância. Só que nunca conseguem provar o contrário. E se nós pensarmos bem, alguém tem de ter a verdade. Se nós estamos errados, a verdade tem de estar lá a algum lado. Se eles dizem que nós não temos a verdade, será que têm eles? Se eles disserem que não, então como é que é? Alguém tem de estar certo. Alguém tem de ter a verdade. Tem de conhecer a verdade. E como é que vamos mostrar isso? Eu, por exemplo, eu não posso mostrar que eu sou a verdade. Eu, pelo menos, se me perguntarem que eu tenho ou sou, eu posso-vos dizer que não. Mas eu sei que este livro tem. E é por isso que eu posso-vos dizer, se querem conhecer a verdade e se querem saber porque é que eu tenho a verdade, eu tenho por causa do que este livro me diz. Porque este livro é a palavra de Deus e ele mostra-nos, não só no mundo atual, mas tem mostrado ao longo da história as transformações que ele tem feito em várias vidas. A unidade deste livro. A pessoa de quem ele fala, de capa a capa, do início ao fim, a falar sempre da mesma pessoa, de várias formas, de vários ângulos, sempre a apontar para o mesmo. Vemos esta pessoa que se fez, que é o Senhor Jesus Cristo, em que Paulo diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, a fazer coisas, a dizer coisas acerca do mundo, acerca dos homens e principalmente acerca dele mesmo, e ele a fazer, que mostra-nos que este livro não é comum, porque nenhum outro homem na história foi ousado para dizer ou provar as suas afirmações. E é por isso que posso dizer que eu tenho a certeza que conheço a verdade e que tenho a verdade, porque este livro mostra-me, e este livro tem derrotado pessoas que têm dito o contrário. Ainda há uns dias, sensivelmente, se calhar menos de um mês, saiu mais um, descobriram provavelmente o que seria o anel de Pôncio Pilatos. Outros têm feito outras descobertas históricas e arqueológicas, têm mostrado ao longo dos séculos e séculos o que este livro tem dito é verdade. E a questão que eu coloco é, se este livro que é tão mal falado e que de outra forma também é tão mencionado, é tão lido, de alguma forma também é tão odiado, que é tão vendido,
Ainda hoje e algumas vezes eu vou fazendo umas pesquisas na internet e vou à procura de qual é o livro que continua a ser o livro mais vendido e o mais lido. E a verdade é que este livro continua a ser o mais lido e o mais vendido. Podem ir procurar na internet, podem ir ver as estatísticas do Google ou na Wikipédia e procurarem por livro mais vendido no mundo, continua a ser este. E nenhum livro foi tão vendido, tão estudado, tão criticado, tão odiado e também tão amado como este. E se o que fala acerca do Senhor Jesus Cristo e acerca de nós é a verdade, porque é que nós vamos dar ouvidos a outras coisas? Porque é que nós vamos deixar-nos ser prisioneiros e vamos ser prisioneiros de filosofias, vãs subtilezas, sempre segundo as tradições dos homens? Reparem que tudo o que vos oferecem, não vos oferecem nada duradouro. Oferecem-vos coisas que não nos crescem em termos de conhecimento, não nos dão certezas acerca do passado, não nos dão certezas acerca de nós, continuam a dizer, olha, confia em ti mesmo, mas como é que eu posso confiar em mim mesmo se eu passo o tempo todo a errar? Se eu preciso o tempo todo de fazer correção, como é que eu vou confiar em mim mesmo se eu estou constantemente a falhar? Alguma coisa aqui está mal. Este livro diz porque é que eu falho. Diz que as minhas falhas devem-se ao meu pecado. Que tudo o que eu faço, tudo o que faço de mal, todas as mentiras que eu faço não é por causa do ambiente à minha volta, porque eu posso estar num ambiente excelente e ainda assim pecar, ainda assim mentir, ainda assim falar mal das pessoas ou odiar a pessoa ao meu lado. Não depende do ambiente, depende de nós. E se nós não estivermos firmes nesta palavra, se não estivermos firmes na verdade, e vemos que a verdade, o Senhor Jesus Cristo diz que Ele é verdade, se não estivermos firmes no Senhor Jesus Cristo, vamos ser prisioneiros de filosofias, vãs subtilezas e sempre segundo as tradições dos homens que não nos vão edificar em nada. Podemos ter essa ilusão e muitos iludem-se de que vão de alguma forma sair satisfeitos, sair felizes. Mas a verdade é que isso não tem sido assim. Uma das coisas interessantes é que algumas pessoas tentam definir o que é verdade. A verdade, simplesmente, uma das coisas e um dos conceitos que tentam mostrar é que a verdade corresponde aos factos. Por exemplo, eu ao dizer que este teto é branco, estou a fazer uma afirmação verdadeira. Porquê? Porque corresponde aos factos, que é, o teto é branco. E o mesmo é acerca de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo diz que é a verdade, ele tinha além de dizer, ele tinha de provar isso mesmo. Ele provou. E vemos que os factos, vemos que aquilo que ele fez e disse, e acerca da sua pessoa, tem sido provado e tem sido mostrado que é real, que corresponde à realidade. É por isso que é factual. E vemos acerca dele esta personalidade que tem mudado pessoas, tem mudado histórias, mudou-nos a nós, tem mudado pessoas ainda hoje. E vemos que tem dado certezas, tem dado vida, tem dado mudança acerca das pessoas, delas mesmas, do caráter e da vida delas. No entanto, chegamos ao versículo 9, e se nós lermos no Evangelho de João e no capítulo 14, que eu citei há pouco, e vamos lá ler, é interessante nós lermos que até mesmo aqueles que andavam com ele, que estavam perto dele, ainda assim questionavam e pediam-lhes alguma coisa. Vamos ler do versículo... Vamos ler do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Notem o que ele está a dizer. Credes em Deus, crede também em mim. Crer nele é crer em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos nós saber o caminho? É interessante saber que esta pergunta é a pergunta de todo o ser humano hoje. Que é como podemos saber o caminho. E vemos pessoas desnorteadas sem o GPS. E que o Senhor Jesus Cristo, no versículo 6, diz qual é o GPS que nós devemos saber, para nós sabermos qual é o caminho. E ele diz assim no versículo 6, disse-lhe Jesus, notem, eu sou o caminho, ele está a responder a Tomé,
Eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é a afirmação ousada e se o que ele disse é verdade acerca dele mesmo, acerca da sua pessoa e acerca do que ele diz e fez, então nós só o devemos seguir a ele. Versículo 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Notem que depois Filipe chega-se ao pé dele e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao mesmo por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que faço e as fará maiores do que esta. Capítulo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se o Cristo disse e fez é a verdade acerca dele mesmo, acerca da sua pessoa e até acerca de nós, porque é que nós não prestamos ouvidos ao que ele diz e porque é que nós não seguimos o que ele nos diz hoje? Porque, como Paulo diz, habita corporalmente nele a plenitude da divindade. Se tu queres conhecer Deus, precisas de conhecer Jesus Cristo. E ele responde às dúvidas e às perguntas que nós temos. E vemos no caso de Tomé e Filipe quererem conhecer o caminho, quererem ver o Pai, e vemos Jesus a dizer: a resposta sou eu. A resposta às tuas perguntas, a resposta às tuas ansiedades, as respostas às tuas questões mais profundas que tu tens na tua vida, as respostas a elas é meramente Jesus Cristo, a verdade. Que cada um de nós procure, dia após dia, conhecer este livro e conhecer realmente a verdade. Porque, segundo o versículo 8, e eu até diria por outras formas, para nós termos cuidado, para que ninguém nos faça presa segundo mentiras e não segundo a verdade. E nós devemos estar firmes nesta palavra para nós conhecermos a verdade. E se queres conhecer a verdade, lê este livro. Que o Senhor nos abençoe. Por estes pensamentos preciosos que nós acabamos de ouvir, eu vou procurar ser breve. Para a semana, se o Senhor permitir, continuarei, porque ainda perderíamos algum tempo com alguns pequenos detalhes. Mas eu gostava de pegar nas palavras do Dário, que foram muito oportunas, como as palavras do nosso irmão Alberto, em João, no capítulo 14, e depois de ele ter sublinhado, e eu repito aquilo que ele sublinhou. Quando ele começa a ler o capítulo 14, e no versículo 1 lemos: credes em Deus, crede também em mim, e ele disse que crer no Senhor Jesus Cristo é crer em Deus, e todo o contexto da passagem mostra-nos isso, até ao ponto, reparem, que o próprio Filipe disse: mostra-nos o Pai, e ele disse: Filipe, já tendes visto o Pai, quem me vê a mim vê o Pai. Portanto, de facto, crer em Cristo é crer em Deus. E crer em Deus é crer em Cristo. E quem vê o Filho, quem vê o Senhor Jesus Cristo, está a ver o Pai. E eu gostava também que reparassem num pequeno detalhe, em todo este contexto do capítulo 14, que não vamos relê-lo, porque o Dário já o acabou de ler, quando ele diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É isso que está lá escrito? O que se diria numa situação normal era ele dizer assim: se ele não fosse o próprio Deus, se ele não fosse o próprio Pai, se o Pai ou Deus, como quiserem, fosse um elemento estranho a ele diria assim: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas não foi isso que ele disse. Ele disse: ninguém vem ao Pai, porque Ele é o Pai da eternidade.
Eu e o Pai somos um, como acabamos de ler no próprio contexto. Reparem que isto não é por acaso que está escrito ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai ao Pai, diz ninguém vem ao Pai. Bem, eu, como disse, vou ser muito resumido, para também não vos maçar, e já ouvimos bastante, e daquilo que nós ouvimos já levamos boa porção para meditar e para nos consolarmos, mas eu gostava de dizer o seguinte: o Senhor Jesus Cristo é Deus. Este assunto é um assunto perene, é um assunto muito importante. Sabem que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: surgirão falsos cristos. Ele próprio disse: vão surgir falsos cristos. E eu gostava de, muito brevemente, dizer-vos o seguinte: o que é que ele quereria dizer com isto de surgirão falsos? Falou no plural, ele não disse vai aparecer aí um falso Cristo. Ele disse assim, vai aparecer aí o anticristo, que é o falso Cristo. Ele falou no plural, ele disse vão surgir falsos, plural, cristos, plural. Bem, isto tem muito que se lhe diga, naturalmente, mas eu gostava de apenas de destacar um aspecto desta verdade profundíssima, e que é o seguinte: sabem que quem apresenta o Senhor Jesus Cristo não da forma que Ele é, está a apresentar um falso Cristo. Vou passar a explicar. Pessoas que dizem que Jesus Cristo não é Deus, o nosso irmão Alberto falou de algumas delas, e o Dário de alguma forma também se referiu. As pessoas que não apresentam o Senhor Jesus Cristo como Deus, que dizem que Ele foi apenas um grande homem, foi apenas um grande profeta, ou até foi um Deus menor. E alguns tiveram ousadia de arranjar versões falsas da Bíblia, em que quando se referem ao Senhor Jesus Cristo, aparece a palavra Deus com letra minúscula. Isto é gravíssimo. Reparem que a nossa passagem diz que nele, em Cristo, não habita um pouco da divindade. Ele não tem um pouco de divindade. Ele não é um filho de Deus, como que um Deus menor. Nele habita corporalmente toda a plenitude, pleno. Ele é Deus plenamente. Ele não é um pouco Deus, ele não é uma percentagem de Deus e uma percentagem que não é de Deus. Ele é plenamente Deus. E este aspecto parece-me muito importante, porque temos muitos grupos religiosos que apresentam o Senhor Jesus Cristo, e são vários, alguns foram citados, desde o islamismo ao jeovismo, os chamados testemunhas de Jeová, apresentam o Senhor Jesus Cristo, apresentam um Jesus Cristo que é um falso Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo é o que a Bíblia apresenta. E o Jesus Cristo que a Bíblia apresenta é um Jesus Cristo que é Deus. Quando aparece alguém a falar-me de um Jesus Cristo que não é Deus, está-me a falar de um falso Cristo. E eu já tive a ocasião de dizer várias vezes, e isto parece-me muito importante, que mesmo as pessoas, quando falam na palavra Deus, temos de ter muito cuidado, porque há pessoas que às vezes estão a falar da palavra Deus e não se estão a referir ao mesmo ser que eu entendo como Deus. A palavra que eles se referem soa da mesma maneira que é que eu digo, escreve-se da mesma maneira, tem 4 letras, até podem pôr uma letra maiúscula na primeira letra, referindo-se a este ser, e ainda assim, eles estarem a pensar num ser completamente diferente daquilo que eu penso. A grande pergunta é, e quem é que tem razão? E quem é que tem a razão quanto ao ser que é? Quem tem razão é este livro, porque este livro é a palavra de Deus. Ele revela-se aqui. E, portanto, quando me apresentam um Deus que não é o Deus da Bíblia, quando me apresentam um Deus, por exemplo, que não tem inferno, quando apresentam um Deus que ensina o universalismo, no fim toda a gente se vai salvar, estamos a falar de um Deus que não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, de facto, o inferno existe. O Deus da Bíblia não é um Deus universalista, naquele sentido. É universalista noutros aspectos. Mas o que eu queria chamar a vossa atenção é que este mesmo facto aplica-se ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos muita gente a falar de Jesus Cristo, de um falso Cristo, que não o verdadeiro Cristo. E eu gostava de chamar a vossa atenção para isto, particularmente neste aspecto. Quando me apresentam um Jesus Cristo que não é Deus, estão-me a apresentar um falso Cristo. O Senhor Jesus Cristo é Deus, plenamente Deus. Aliás, a divindade dele, quando ele cá estava,
era da tal ordem, e o Dário falou um bocado acerca disso, sobre a verdade, porque não basta só apenas dizer que eu sou a verdade, os factos atestavam-no. Eu gostei muito dessa, do que o Dário apresentou, utilizando o paradigma de que o teto que é branco, não é? Os factos evidenciavam que ele era Deus. Eu vou-vos dizer uma coisa que se calhar vocês não sabem. Apesar de haverem vários grupos que põem em causa a divindade do Senhor Jesus Cristo e o apresentam apenas como um mero homem, como um mero bom homem, como um profeta, mas que não Deus, quando ele cá estava, as evidências, e é disso que estamos a falar, as evidências de que ele era Deus eram de tal monta e tão esmagadora que a Bíblia teve que se dedicar, e foi João que se dedicou, a escrever na epístola que ele escreve, mostrando, provando que ele era homem. Coisa curiosa. A grande dificuldade era se ele era humano, porque divino era óbvio. Os factos evidenciavam-no, os factos atestavam-no, porque nenhum homem anda sobre as águas, porque nenhum homem ressuscita mortos, porque nenhum homem diz a mim ninguém me tira a vida, eu é que tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Os factos eram evidentes. Portanto, os factos da sua divindade eram de tal forma evidentes que o que houve necessidade pela Bíblia de mostrar e provar é que ele era humano. E aqui quero chamar a vossa atenção para isto. O Senhor Jesus Cristo é plenamente divino e o Senhor Jesus Cristo é plenamente humano, que é uma coisa impressionante. Isto só de si era um tratado falarmos acerca disto. Ora bem, a divindade do Senhor Jesus Cristo é um dos pilares da fé cristã. E deixai-me dizer que o que define uma seita, o que define um grupo religioso que leva as pessoas para o inferno é rejeitar um dos pilares da fé cristã. E um dos pilares é que Jesus Cristo é Deus. Se houver um grupo religioso, por muito pomposo que seja, por muito popular que seja, por muito floreado que seja, se ele disser que Jesus Cristo não é Deus, plenamente Deus, é uma seita. E está no erro, assenta no erro e conduz ao erro e à perdição eterna. Não há volta a dar. Porque um Jesus Cristo que não é Deus, não é o Jesus Cristo que salva, não é o Jesus Cristo que dá a vida eterna, não é o Jesus Cristo que nos garante a vida eterna e, portanto, é um falso Cristo que os vai conduzir ao erro e à perdição. Esta questão dos pilares é muito importante. E há várias verdades na Bíblia que são pilares. E se algum de nós, ou algum grupo, seja lá quem for, se puser em causa um destes pilares, todo o edifício cai. E, portanto, não há edifício. Portanto, cuidado quando as pessoas apresentam um Jesus Cristo diferente, estão a apresentar um falso Jesus Cristo. Eu gostava de continuar, mas eu não vou continuar, eu acho que vou ficar por aqui, porque vou ficar por aqui. Acho que vou ficar por aqui, porque se eu continuo, depois vai ser complicado. De qualquer das maneiras, o que eu quero dizer é o seguinte, para terminar por hoje, porque é muito importante que nós tenhamos a noção clara de que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Temos que ter a segurança disso, a certeza disso e provar isso pela Bíblia. E será algo que eu terei o cuidado, se for ocasião e se o Senhor assim permitir, e se for oportuno, terei ocasião e terei muito gosto em fazê-lo oportunamente. É muito importante que nós saibamos que Ele é Deus e saibamos onde é que na Bíblia está claramente a mostrar que Ele é mesmo Deus. Aliás, já vimos um pouco hoje, mas é muito importante termos esta convicção, porque infelizmente muitos crentes às vezes ficam baralhados e aparece-lhes uma seita, um grupo religioso e começa-lhes a mostrar que o Senhor Jesus Cristo não é nada Deus, que é apenas homem, e baralham-os e eles ficam inseguros. E nós temos de estar seguros. Queria só, para terminar, dizer o seguinte. O Senhor Jesus Cristo é plenamente humano e plenamente Deus. Por vezes fala como um mero homem e por vezes fala como um mero Deus. E é muito importante nós distinguirmos isso. Eu vou-vos dar um exemplo de uma passagem que ocorre na vida dele, em que no mesmo evento ele manifesta-se como um mero homem e no mesmo evento manifesta-se como um mero Deus. No mesmo evento.
para vocês verem como ele é plenamente homem e como ele é plenamente Deus. Foi quando ele ia no barco, e o barco ia com os discípulos, e o barco foi acossado por uma violenta tempestade. E as ondas eram enormes, os ventos eram muito fortes, e os discípulos estavam cheios de pânico, mesmo, com receio de que o barco se afundasse. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo ia na popa do barco, a popa é a parte de trás do barco, e ele ia na popa a dormir. Ora, como vocês sabem, Deus não dorme. Quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo a dormir, temos-lo ali como homem, como mero homem, porque Deus não dorme, certo? Mas no mesmo evento, quando eles estavam em pânico e o Senhor Jesus Cristo desperta e os vê em pânico e repreende os ventos e fala às águas e tudo se acalma e tudo fica manso e sereno, mar-chão, como nós dizemos na Marinha, águas safas, como dizemos na Marinha. Nenhum homem faz isto. Ele estava ali a agir como Deus, como Criador dos mares, dos ventos. E, portanto, é muito importante nós percebermos quando é que ele fala como homem e quando é que ele fala como Deus. Por exemplo, quando ele, por exemplo, diz ele sabe tudo, nós vamos ter a oportunidade de ver como é que ele sabe tudo. Mas como é que podemos explicar quando ele, por exemplo, disse daquele dia e hora quando ele vier, ninguém sabe, nem o Filho sabe. Como é que podemos explicar isto? Mas ele sabe ou não sabe? Estava a falar como homem. Curiosamente, ele está a falar em dois evangelhos. Olha que não é no Evangelho de João que ele diz isso. No Evangelho de João é apresentado claramente como Deus. Em João vocês não leem ele dizer isso. Vendo dizer isso como o servo, que está em Marcos, não é? Que o servo não sabe nada. Aliás, vocês vão de reparar que o servo não sabe nada. E, portanto, fala em Marcos dessa maneira e fala em Mateus também como homem, como mero rei, que também não sabe. Sabem que o servo e o rei, no fundo, como homens, não sabem tanto um como o outro. Nestas matérias não sabem nada. E, portanto, ele está a falar como homem, porque como Deus ele sabe, como é óbvio, não é? E vocês vão de ter a oportunidade de ver como é que ele sabe as coisas do futuro. Noutras passagens da Bíblia mostra-nos claramente aquilo que ele sabe. Ele sabe tudo. No entanto, naquele trecho, ele está a falar como mero homem. E, portanto, é muito importante nós sabermos quando é que ele fala como homem, como é que ele fala como Deus. Mas estar a pegar numa passagem em que ele fala como homem e dizer que ele é mero homem, sinceramente, quer dizer, então, ele está ali a dormir, é um mero homem. Então, depois, quando ele fala aos ventos e às águas, tudo se acalma, é um mero homem. Portanto, é muito importante ter isto em mente. Para concluir mesmo, e pegando no exemplo do irmão Alberto e do Dário, que têm outra arte que eu não tenho, pela graça de Deus, são os dons que Deus lhe deu, qual é a aplicação que nós podemos fazer à nossa vida disto que nós consideramos? É muito simples. Nós nunca teríamos a certeza de nada se Ele não fosse Deus. O que nos merece a garantia da certeza e da confiança para o nosso futuro, para a vida para além da morte, para todas as coisas, é sabermos que Ele é Deus. Porque se fosse um mero homem, não me mereceria confiança nenhuma. Porque os homens, quaisquer que eles sejam, como diz a palavra de Deus, são todos falíveis e todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Não é o caso dele. Que o Senhor nos abençoe.